Tradutor. O Taquinho, depois de olhar para o reino hebreu, Léo voltou sua cabeça para o canto do continente. Este mundo estava cheio de mistério. Todas as pessoas sabiam que havia 2 continentes neste mundo, que se chamava Silfen. Mas a verdade é que havia 7 continentes. Muitas pessoas sabiam sobre o submundo, mas apenas algumas pessoas sabiam sobre os 7 continentes de Silfen. No momento, o público só conhecia o continente Giza e o continente de deuses. Eles não sabiam sobre o arquipélago de Marte, a terra dos demônios, o continente do anel vulcano, a terra desolada das ruínas e o continente congelado. Esses 5 continentes restantes de Silfen eram desconhecidos. As criaturas dentro podem trazer destruição ou não. Não se sabe se esses continentes poderiam coexistir com os 2 continentes. Mesmo ele, uma das pessoas mais poderosas em todo o universo, não conhecia a verdade deste mundo. Os 5 continentes eram protegidos por uma super barreira que cobria todo o continente. Mesmo uma potência em nível Deus não poderia quebrar ou arranhar essa barreira enorme. Quem colocaria tal barreira nos 5 continentes? Por que eles dividiriam este mundo? Essas perguntas sempre surgem na cabeça de Léo. Os registros dos tempos antigos falavam sobre os 7 continentes, mas nada diziam sobre a barreira. A barreira está relacionada à Grande Guerra há 20.000 anos? Se a barreira for quebrada, diferentes civilizações se encontrarão. Essas civilizações dominantes irão colidir e a guerra será o efeito disso. Ele tinha certeza de que, como Giza e o continente de deuses, os outros 5 tinham seu próprio sistema. Talvez eles possuíssem um poder militar que pudesse corresponder a esses 2 continentes ou talvez acima. Ele tinha certeza disso. Eles estavam vivendo no grande mundo de Silfen, então era natural para eles produzirem algumas potências de nível Deus. Oh, certo! A barreira em torno da Terra dos Demônios estava enfraquecendo. Ele soube dessa informação quando visitou a barreira no ano passado. Quando ele a visitou, a barreira não era tão resistente quanto antes. Pessoas fracas já podem entrar na Terra dos Demônios e demônios fracos podem deixar o continente. A barreira continuaria a ficar cada vez mais fraca até que se quebre completamente. O equilíbrio de poder deste mundo se tornará instável devido a essas variáveis desconhecidas. Os demônios são uma raça poderosa e dominante. Há um registro nos livros de que as várias raças do mundo lutaram contra a raça dos demônios em uma guerra em grande escala. A maioria das pessoas não sabia sobre a barreira enfraquecida. Mesmo os 3 grandes países não faziam ideia disso. Levará 1 mês até uma potência de nível Deus chegar à beira do oceano onde está a barreira. O teletransporte não funcionaria a 30 km da barreira, então as pessoas não teriam escolha a não ser voar ou nadar. O problema era o ambiente caótico a 30 km da barreira. Pessoas abaixo do nível Deus teriam dificuldade em avançar na atmosfera caótica. Calor e frio extremos, ventos fortes, água pesada e raios crepitantes estavam por todo lugar. Além disso, a gravidade esmagaria qualquer um naquele lugar. Léo estreitou as sobrancelhas ao adivinhar que faltavam apenas mais alguns meses para os demônios descobrirem o pequeno buraco na barreira. Se isso acontecer, não há dúvida de que uma guerra ocorrerá entre a Terra dos Demônios e o continente Giza. A princípio, ele pensou que o Goblin fosse o subalterno do Lorde Monstro, mas viu que o Goblin estava resistindo à supressão do Lorde Monstro. Foi então que ele percebeu que o Goblin era o único monstro dentro da cidade, além do Lorde Monstro. O Goblin estava armado com uma arma de alta qualidade e vestia roupas como um demi normal. A questão era como aquele Goblin poderia conhecer as artes da alma. As artes da alma não eram um feitiço, artes de combate, nem habilidade. Era uma técnica de linhagem que apenas as pessoas da tribo das almas podiam usar. Além disso, de acordo com os registros, a tribo das almas não vivia no continente Giza. Em vez disso, eles viviam em outros continentes antes de serem dizimados por centenas de potências divinas. É por isso que ele queria saber por quê? As artes da alma estavam de alguma forma relacionadas à necromancia, mas tem uma grande diferença. A necromancia pode chamar a alma do reino das almas e colocá-la em um corpo morto, mas as artes da alma podem fortalecer a alma e controlar as almas. Também pode ser usado para atacar a alma diretamente.
Isso está ficando interessante. Léo sorriu enquanto desaparecia de sua posição. Solta, Lumilia, Lin, Alice e Eugene estavam dentro da carruagem. Eles estavam seguindo os rastros deixados pelas pessoas que sequestraram Cluster. Eles simplesmente não podiam deixar a Cluster sozinha, embora a cidade Ladros tenha sofrido um desastre. Solta olhou para eles e disse: vai demorar alguns dias até encontrarmos o quartel-general dessas pessoas. Achei que sim. É impossível que a base deles esteja perto do Reino Hebrei. Já se passaram alguns meses desde que conhecemos a Cluster, então demorou muito para eles encontrarem a Cluster na cidade Ladros. Lumilia disse. Sim, se eles estivessem por perto, eles poderiam ter encontrado a Cluster em apenas um mês ou uma semana. Eugene acenou com a cabeça. Alice, que estava dirigindo a carruagem, não se incomodou em olhar para eles. Tudo o que ela precisava fazer era seguir os rastros. A aparição do Lorde Monstro trouxe um choque para ela. Ela não achava que havia uma criatura tão poderosa nesta terra. Além disso, aquele que lutou contra o Lorde Monstro era incrivelmente poderoso também. Aquele monstro e aquela pessoa provavelmente poderiam lutar contra meu pai até um impasse. Ela pensou. Seu pai estava no topo da cadeia alimentar em sua terra. Ela não achava que havia pessoas que poderiam igualar seu pai além de seus pares. Realmente, eles ficaram isolados por um longo tempo, mas pensar que havia tantas pessoas poderosas neste vasto mundo. Alice! Alice! Alice saiu de seus pensamentos profundos depois que alguém chamou seu nome em voz alta. Ela virou a cabeça e viu que era Eugene. É o meu turno. Você pode descansar lá dentro. Eugene disse a ela. Oh! Você está certo. Eu esqueci disso. Alice disse enquanto parava a carruagem e trocava de lugar com Eugene. Lumilia foi a próxima após o turno de Eugene. Depois dela, foi Lin e depois Solta. Solta olhou para Alice e disse, vamos treinar. Ele fez uma pausa e varreu os olhos por seus companheiros antes de acrescentar, precisamos aumentar nossa força, mesmo que seja um pouco antes de chegarmos lá. Não sabemos o quão poderosos são nossos inimigos, então só temos que melhorar nossa força. Sim, posso concordar com isso. Depois do incidente na cidade Ladros, aprendemos que a força é uma das coisas mais importantes neste mundo. Lumilia acenou com a cabeça. Não sabemos quando o desastre atacará novamente, Lin disse em voz baixa. Bom. Vamos começar o treinamento. Solta sorriu enquanto puxava a espada Vajra. Sai os trouxe para sua consciência interior e eles começaram seu novo treinamento. Saia era quem estava dando a Solta o regime de treinamento enquanto ele passava o que aprendeu com Saia para seus companheiros. É melhor para eles não saberem da existência de Saia. Eles apenas sabem que a consciência interior era a habilidade da espada. 3 dias se passaram desde que deixaram a cidade Ladros. Os rastros os levaram a uma aldeia chamada Resmal. Resmal era uma pequena aldeia com uma população de mais de 1000 pessoas. Não estava sob a jurisdição de nenhum grande país ao redor desta área. Esta vila estava situada entre o Bosque Freire e os altíssimos picos de montanha, na parte noroeste do Reino Hebrei, ou a parte sudoeste do país Melosa. O grupo decidiu ficar nesta aldeia por uma noite. Além disso, eles tiveram que pedir algumas informações sobre as pessoas que pegaram a Cluster. O grupo entrou na aldeia e rapidamente encontrou uma pousada para deixar suas coisas. Após fazer o check-in na pousada, o grupo rapidamente saiu para reunir informações ao redor da cidade enquanto Solta se dirigia à guilda de aventureiros. Solta olhou ao redor da guilda de aventureiros. Os aventureiros dentro da guilda podiam ser contados por suas 2 mãos. Muito poucos, mas considerando que se tratava de uma pequena aldeia, ele podia entender. Ele balançou a cabeça enquanto os aventureiros olhavam para ele. Eles viram seu rosto novo nesta aldeia, então adivinharam que ele veio de outra aldeia para completar uma missão aqui. O que posso fazer por você, senhor? A recepcionista perguntou em tom respeitoso. Solta pegou sua identidade de aventureiro e empurrou-a para a recepcionista. Ele então disse, eu quero falar com o mestre da guilda. Oh meu! A recepcionista olhou para sua identidade e ficou surpresa ao ver o rank de aventureiro dele. Rank B?
É o mesmo rank do mestre da guilda. O quê? Ou por que um aventureiro de alto escalão está fazendo isso em uma vila tão pequena?